Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o professor Fábio Moraes e hoje, na aula número 10, nós vamos aprender sobre vetores, ok? Sim, eu falei na aula passada que nós íamos aprender sobre uma outra estrutura de repetição, a estrutura de repetição chamada for, porém, esse tipo de estrutura de repetição está altamente ligada a vetores, tá? Então nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, nós vamos explicar mais sobre variáveis e depois nós explicamos a estrutura de repetição for, tudo bem? Vamos fazer um pequeno intervalinho e o for então vai ser a aula 11. Muito bem, mas professor, o que é um vetor, ok? Para eu poder explicar o que é um vetor, eu preciso corrigir uma informação que eu dei nas aulas passadas. Nós aprendemos nas aulas passadas o que é uma variável. Eu falei para vocês que uma variável sempre tem um tipo e sempre tem um nome, né? E além disso, eu expliquei que uma variável só guarda um valor e um único valor. Então vamos demonstrar isso em código, porque eu gosto mais de exemplificar do que falar. Então podem aí abrir o repositório de vocês, tá? Eu abri aqui no VS Code, Code Spaces, no meu VS Code local, tá? Mas você pode abrir aí no navegador, não tem problema nenhum, só uma forma diferente de trabalhar. E aqui, eu criei um novo arquivo chamado temp de temporário. Não, na verdade, eu vou ter que colocar ele em alguma aula aqui, mas enquanto eu não sei o nome que eu vou dar para ele, eu vou deixar o nome temporário. Então vamos lá. Vamos supor aqui, por exemplo, que você tem uma variável int, que vai receber 10. E aí a gente vai imprimir esse valor 10. Sort variável int. E aí depois essa minha variável, int vai receber, por exemplo, o valor 11. Beleza. E aí eu vou imprimir o valor. O que eu tenho que ser variável int? Beleza, deixa eu só corrigir aqui. Acabei dando misclick no teclado. Beleza, então vamos botar esse código aqui para rodar. Pode dar run Java. Beleza, então aqui a minha variável foi criada, já com o valor inicializado, recebeu 10 e nessa linha aqui, na linha 4, ela imprimiu o valor 10. Depois minha variável recebeu o valor 11 e eu dei o comando para o computador imprimir essa variável e imprimiu aqui o 11. Porque é assim que uma variável funciona. Se ela recebe um novo valor, ela joga o antigo fora, porque ela armazena somente um e um único valor. Isso não deixa de ser verdade, porém existe sim uma forma, que são os vetores, e os vetores são justamente uma forma da gente conseguir armazenar várias variáveis de uma vez só, em um único local, tudo bem? Então é para isso que o vetor serve. O vetor, ele é uma variável também, ele tem um tipo e ele tem um nome, porém ele consegue guardar mais de uma variável, tudo bem? Na verdade, o vetor guarda, querendo ou não, deixa eu explicar com o exemplo das caixas, para ficar mais fácil. As caixas, eu já dei esse exemplo, na verdade, né? Eu disse, ludicamente, que uma caixa, ela se equivale a uma variável, tá? Podemos fazer essa equivalência lúdica de que uma variável seria uma caixa, tudo bem? Essa caixa também tem um tipo, né? Então, na vida real, nós temos caixas de madeira, metal, ferro, plástico, vidro, tá? E cada caixa geralmente tem um propósito, tá? Cada caixa tem um propósito pela qual ela foi criada. E na vida real, a gente não pode na programação, a gente não pode usar uma caixa para um propósito a qual ela não foi criado. Mas na vida real dá. Por exemplo, uma caixa d'água. Se você tem uma caixa d'água aí na sua casa, o ideal seria que você guardasse água potável na sua caixa. Mas nada impede de verdade de você usar essa caixa para guardar, sei lá, refrigerante, suco, água do mar, ácidos, brinquedos, coisas que não são líquidos também. Nada impede de você usar uma caixa na vida real para um propósito a qual ela não foi criada. Mas na programação a gente não pode fazer isso de maneira alguma. Uma caixa que foi criada para um propósito só vai obedecer aquele propósito. Então vamos exemplificar isso em código também. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável float, na verdade. Float é variável float, que vai receber o valor 3.0.
Nesse caso aqui, vamos criar uma double logo. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Float double. Beleza, double recebe 3. E agora eu vou fazer uma variável int. Variável int 2, que vai receber a... Eu escrevi float errado ali. Variável float. Nem é float, né? Double, na verdade. Então, variável double. E aqui eu vou fazer a minha variável int receber a minha variável double. Lembrando aqui que o double é o tipo que trabalha com números com vírgula, números de ponto flutuante. Então, beleza. E aqui o Java ele já deu um erro. Por quê? Porque a minha variável double foi feita para armazenar números com ponto flutuante, como, por exemplo, o 3.0 que está aqui na tela. Então, a minha variável double ela foi feita para armazenar números de ponto flutuante. Então, ela consegue armazenar. E aqui, quando eu tento fazer uma variável double caber dentro do tipo int, não dá. O Java reclama e ele dá aqui tipo diferente, né? Type mismatch. Não é possível converter de double para int. Mas aí você me pergunta, mas professor, 3.0 matematicamente não é igual a 3? E você tem razão. Vamos abrir aqui o bloco de notas, só para ter uma lousa aqui virtual. 3.0 ou 3,0 é igual a 3. Tá? Matematicamente falando, essas coisas são a mesma coisa. 3.0, 3,0 e 3 são exatamente a mesma coisa. Nesse caso aqui, está no padrão brasileiro, que usa a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. E nesse caso aqui está no padrão americano, que diferencia a parte inteira da decimal com um ponto. Mas isso aqui são exatamente a mesma coisa, matematicamente falando, ok? Então, por que o computador não consegue armazenar o número 3 dentro da variável int2? Lembra que eu falei que para o computador tudo são números? Então, esse 3 aqui... Desculpa, para o computador tudo são números binários. Esse número 3 aqui, ele não entende o que é um 3, tá? Ele entende o que é o 3 no binário. Inclusive, vamos acessar aqui uma variável em binário. Binary to decimal. Mais fácil pesquisar em inglês. Vamos abrir aqui essa primeira. E vamos colocar aqui o número 3. Opa, na verdade é o contrário, né? É decimal para binário. Olha aqui. Para o computador, o número 3 é isso aqui. Em binário, isso aqui é o número 3 para ele. 1 seguido de outro 1. Então, para o computador, ele entende isso aqui como sendo 3. O problema é 3,0, 3.0, chame como você quiser, não é 3 em binário. Tá? Esse 3.0, pelo fato dele ser um float, pelo fato dele ser um double, pelo fato dele ser um número com ponto flutuante, o computador entende isso como um número diferente. Eu não tenho certeza de qual número que é, mas vamos supor aqui que seja 1101. Tá? Não é isso, tá? Isso aqui, na verdade, é o que é mesmo em binário? Esse aqui é o número 3 em binário, tá? Isso aqui em binário é o número 3. Mas isso aqui é só para exemplificar, tudo bem? Então, já que isso aqui não é igual a isso aqui, mas matematicamente falando é. Então a gente pode usar uma ferramenta do Java, tem outras linguagens de programação também, que é o conversor automático, que nesse caso aqui vai receber... Como é que faz mesmo? Conversor automático? Acho que é double. Se eu escrever correto fica mais fácil, né? Double. O que ele está dizendo ali? Tá, acho que eu escrevi errado. Deixa eu tentar fazer a conversão com o próprio VS Code. Quick Fix, add cast... era int, desculpa. Realmente fiz errado ali. Então, beleza. E aqui ele tenta, repetindo, ele tenta fazer a conversão de um tipo para o outro. Lembrando que essa conversão não é perfeita. Nesse caso aqui a conversão vai ser perfeita? Provavelmente sim. Então vamos aqui imprimir a variável int2. Vamos executar esse código. Beleza, e aqui ele imprimiu o número 3. Porém, se eu colocar aqui 3.5, o Java vai fazer o melhor dele para converter um número que tem vírgula para um número que não tem. Nesse caso aqui, o resultado vai ser 3. Essa aqui foi a última impressão. Vou até limpar o terminal e botar para rodar de novo.
Ok, ele imprimiu o número 3. Ou seja, ele não conseguiu converter essa parte aqui do ponto 0,5 para inteiro. Não rolou e ele simplesmente ignorou, tacou fora, disse foda-se e desconsidera totalmente essa parte, tá? Então, uma variável só pode guardar tipos... uma variável só pode servir para um propósito a qual ela foi criada. Se essa variável foi feita para guardar inteiros, ela só guarda inteiro, beleza? Então, só uma revisão aí do que é uma variável, que é importante. Agora, o que seria um vetor, então? O vetor, como vocês estão vendo ali nas imagens, é uma caixa que foi feita para guardar caixas, tudo bem? Olha só que ideia genial que alguma pessoa teve e foi realmente muito inteligente. O vetor é justamente uma caixa que foi feita para guardar caixas. Então, desse modo, você consegue armazenar vários números em apenas um único lugar. Fica mais fácil, tá? Tá, mas professor, como é que cria um vetor? Como é que ele funciona? Vamos lá, vamos para código para dar mais detalhes. Esse código aqui, cara, eu acho que eu vou excluir porque isso aqui já foi matéria dada. Nas aulas, eu acho que o que é uma variável e variáveis primitivas já explica muito bem tudo isso. Então eu vou jogar fora esse código aqui. Se você quiser copiar esse código aqui, fica à vontade, mas eu não vou colocar ele no repositório. Eu vou deletar mesmo. Então aqui em aulas, essa aula não vai ter exercício, né? Então aqui em aulas, vamos criar aqui mais uma pasta. New folder 4-vetores. E aqui, óbvio, dentro de vetores, eu vou colocar vetores. .java. Beleza? O que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Não posso criar pastas com traço. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou renomear essa pasta aqui. Em vez de 4 traço, vou colocar 4 underline. Rename 4 underline. E aqui também, né? Tem que mudar o package. Entendi. Ele ainda está reclamando. Então, nesse caso aqui, eu vou só dar rebuild, porque esse package aqui não tinha nem necessidade de existir. Então, eu vou apagar. O Java vai reclamar? Não, não vai reclamar. Não sei. Eu não sei porque ele não reclamou. Então, eu vou mudar de volta ali. Rename. Vou mudar ali de volta para o traço. Como é o padrão que a gente já estava seguindo. Beleza? Ok. Fechou. Então, vamos criar aqui a estrutura main. Certo? E aqui dentro eu vou mostrar como é criado um vetor. Int. Só que aqui no int a gente tem um detalhe. A gente vai abrir os colchetes, tudo bem? Isso aqui é o colchete mesmo? Chave, parêntese, isso aqui é o colchete. Aqui criamos o colchete, podemos dar o nome da nossa variável, no caso aqui, meu primeiro vetor. Tá? Então, fazendo isso aqui, colocando esse colchete na frente da variável int, nós já declaramos que isso aqui é um vetor. O Java, o computador, já entende que isso aqui é um vetor. Porém, ele está vazio, ele não está guardando nada. Ou seja, nós criamos aqui uma caixa que tem a capacidade de armazenar caixas dentro dela, porém essa caixa está vazia, tá? Mas aqui eu já vou iniciar esse vetor com alguns números dentro dele. Tá? Então, nesse caso aqui vai ser 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E vou dar o ponto e vírgula no final para fechar o comando. Então, beleza, nós acabamos de criar o nosso primeiro vetor. Eu vou dar um espaço aqui só para ficar mais didático. Nós acabamos de criar o nosso primeiro vetor. E esse vetor guarda os números 1, 2, 3, 4 e 5. Mas, professor, vamos lá. Professor, você disse que toda variável tem um nome e um tipo. Qual que seria o tipo da variável meu primeiro vetor? O tipo dela é um vetor de... como é que eu explico isso? O tipo dela é um vetor inteiro, tá? O tipo dessa variável é vetor inteiro. Esse é o tipo da variável. E aqui são os valores que ela guarda. E cada número aqui é uma variável diferente. O 4 é uma variável, o 5 é uma variável, né? Cada número aqui está dentro de uma caixa diferente. Mas beleza, professor. Mas qual que é o nome da variável em que o 1 tá? Porque o 1 ele está dentro de uma caixa
que está dentro de uma caixa maior. Mas qual que é o nome da caixa que o 1 tá? Você tem razão, beleza. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não precisa dar nome para cada uma das variáveis que está aqui, tá? Cada uma dessas variáveis que estão armazenadas em caixinhas, né, caixas menores, em variáveis subvariáveis, variáveis menores, podemos dizer assim, a gente não precisa dar nome para elas. Por quê? Porque o Java já dá nome para elas. O nome é a posição. Então, nesse caso aqui, o nome da variável que está guardando 1 é posição 0. Tá? Importante, vetores sempre começam do 0. Nós humanos começamos contando do 1, mas o computador em vetores começa contando do 0. Tá? Então, nesse caso aqui, o 1 está na variável posição 0, o 2 está na variável posição 1, e vou até trocar para ficar mais fácil. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, 0 está na variável posição 0 da caixa, meu primeiro vetor. Tá? O 1 está na posição 1, o 2 na posição 2, o 3 na 3, o 4 na 4 e assim por diante. Lembrando que aqui eu poderia guardar literalmente qualquer número, desde que seja um número. E acho que esse aqui ficou muito grande. Tá. Então, desde que seja um número, eu consigo guardar. Tá? Mas importante, essa caixa aqui, ela só consegue guardar caixas do tipo inteiro. Essa variável só consegue guardar variáveis do tipo inteiro. Se eu colocar aqui uma string, eu escrevi string errado, string, não vai dar. Ele vai levantar erro. Type mismatch, cannot convert from string to int. Não foi possível converter de string, que é o nosso texto, para inteiro, tá? Então, essa caixa aqui, essa variável, meu primeiro vetor, só armazena variáveis que guardam números inteiros, e nada mais do que isso. String não vai funcionar aqui. O que mais não vai funcionar? Ponto flutuante também. Então, se eu colocar aqui 0.0, que seria 0, o Java também reclama. Não foi possível converter de double para inteiro. Tá? O Java também vai reclamar. Mesmo que matematicamente 0.0 seja igual a 0. Beleza, então aqui, nessa variável, meu primeiro vetor, eu só posso guardar caixas que guardam números inteiros. Eu só posso, nessa variável, meu primeiro vetor, eu só posso guardar variáveis que guardam números inteiros. Beleza? Tá, professor, beleza, mas como que eu faço para pegar uma dessas variáveis? Por exemplo, eu quero imprimir aqui o 123, como é que eu imprimo? Beleza, vamos lá. Salt, que é o comando de imprimir na tela, e você vai fazer o seguinte, meu primeiro vetor, chave, nesse caso aqui, posição 1. Lembre-se, vetores sempre começam contando do 0. Então aqui é a posição 0 e aqui é a posição 1. Então se eu fizer isso e rodar o código, ele está reclamando aqui de outras coisas que não tem nada a ver com o nosso código aqui. Continue. Not main class of vetores inteiros. Tá, nesse caso aqui, pode dar... Para quem tiver no navegador, recarrega a página. E para quem tiver no Code Space do VS Code, clica aqui nesse ícone roxo e pode clicar em Rebuild. Rebuild. Isso aqui é o erro de extensão, na verdade, não é erro do Java. Fechar aqui ó, as abas, porque querendo ou não consome memória RAM, né? Vamos esperar ele dar o rebuild. Beleza, foi feito com sucesso. Vamos voltar aqui. E agora sim a gente consegue rodar o código. Cadê o... Ah tá, ele tá montando ainda. Não terminou de montar. Beleza, agora apareceu a opção para rodar código, então vamos rodar. Criou um novo terminal. E aqui, ele exibiu o número 123, tá? Então, é assim que a gente consegue trabalhar, mexer, alterar as variáveis dentro do vetor, tá? Com a posição delas. O nome da variável dentro do vetor é a posição, tá? Nesse caso aqui, eu imprimi a posição 1, que é o número 123. Se eu quisesse o número, esse último aqui, eu pegaria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegaria a posição 6 do vetor e vou rodar.
Aqui, número 4, que é o que está aqui na última posição. Mas, professor, se eu tentar acessar uma posição que não existe, por exemplo, a posição número 30, a posição número 30 não existe aqui, professor. Então vamos lá, vamos tentar acessar. Olha só, vetores inteiros, exception, na thread main, java.lang.arrayIndexOutOfBoundException. O que ele deu aqui traduzindo? Vamos inclusive traduzir essa exceção. Pode selecionar, clica... Ixi, não dá para copiar, clicando em cima. Tá, dá Ctrl C então. E vamos aqui para o Google Tradutor. Cadê tradutor? Pode ser aqui mesmo. Vamos jogar esse texto, só para ele dizer em português o que ele está dizendo aqui. Esses são na thread main, ok? Nesse caso aqui, deixa eu dar um espaço para ele traduzir melhor. Esses são na thread main Java Lang. Nesse caso aqui ele não está traduzindo direito porque tá tudo junto. Deixa eu separar aqui para ele poder ler melhor. Out of bounds exception. Por que ele não está traduzindo? Tá, tudo bem. Array index fora das out of bounds, como é que eu traduzo isso? Seria fora dos limites, exceção. O índice 30 está fora dos limites para o comprimento em 7. Por que 7? Porque 7 aqui seria o comprimento da minha variável. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Professor, nesse caso aqui você começou contando do 1 e não do 0. Realmente, você tem razão. O vetor, o mínimo dele, por exemplo, se eu mandar aqui ele imprimir o 0, eu vou até mudar esse número aqui, para vocês não acharem. Eu vou colocar aqui o 200 mil. E vou mandar imprimir. Tá, nesse caso aqui, ele imprimiu na posição 0. Porém, a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode pegar esse primeiro vetor, colocar um ponto, e vamos... Qual que é? Ponto lang? É length? O que a gente faz aqui se a gente cria um vetor e chama ele com ponto length? O que a gente está fazendo aqui é pedindo o tamanho do vetor, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, o tamanho do vetor é 7, tá? Então se a gente começar contando como humano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O vetor realmente tem 7 posições. Porém, para o computador ele só tem 6, tá? Porque se eu tentar acessar a posição número 7, meu primeiro vetor ponto 7, ele vai dar erro, ele vai dar exceção. O que está reclamando aqui? Ah, tá, não é ponto, esquece esse ponto. Então, ele dá out of bounds também, fora dos limites. Tá, então quando a gente pede o tamanho do vetor, vou até colocar aqui também, meu primeiro vetor ponto length. Então quando a gente pede o tamanho do vetor, ele entrega pra gente em forma humana, se podemos dizer assim. Porém, quando o computador está contando, ele começa do 0. Então aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Por que que isso ocorre? Sendo bem sincero, eu não sei. Por que que ele entrega o tamanho do vetor como 7, mas ele só tem 6 posições na verdade, tá? Mas isso acontece, já é uma coisa que a gente que trabalha com programação já está acostumado, tá? Então, o vetor, quando a gente pede o tamanho do vetor, na verdade ele sempre é uma posição a menos, beleza? Já se acostumem com isso. Tá, professor, mas eu criei aqui um vetor do tipo inteiro. A gente pode criar outros vetores de outros tipos? Claro que pode. Podemos aqui criar um string. Vamos criar aqui string. Aí a gente clica aqui. Aí faz, por exemplo, meu vetor string. E aqui ele pode receber, sei lá, oi, opa, aqui é outro string. Meu nome e aqui outro string, João. Beleza, tá aí criado o nosso vetor de strings, que aqui ele armazena texto. Então se a gente botar para imprimir, por exemplo, meu vetor string na posição 0, ele vai imprimir. Que ele... Ah, tá. Tem que consertar essa exceção aqui, né? O máximo seria 6. Então, bora lá.
Aqui ele vai imprimir o oi, que o oi aqui ele tá na posição 0. Vou limpar o terminal e vamos botar ele para imprimir o 2. Salt, meu primeiro vetor string, o 1 na verdade, né? Com 1 que seria a posição que seria a posição 2. Tá, ele imprime oi, meu nome é, e aqui é meu vetor string, posição 3. Ele vai imprimir aqui na tela. Não é 3, é 2 aqui. Então ele vai imprimir aqui na tela. Oi, meu nome é, e depois o João. Tá imprimido aqui. Qual que foi o erro aqui? Novamente, aquela questão. Quando você pede para o computador o tamanho desse vetor, ele tem 7 posições, mas na realidade ele tem uma posição a menos, tá? Então aqui nesse caso é 0, 1, 2. 0, 1, 2. Beleza? Então esse é o conteúdo de vetores. O vetor nada mais é isso. É uma variável que consegue armazenar várias variáveis. Professor, tem tamanho máximo? Cara, até deve ter, viu? Deve ter um tamanho máximo de um vetor. No caso aqui, a quantidade de números que eu posso colocar nele. Mas isso é uma questão irrelevante, porque um vetor consegue aguentar muita coisa, tá? A quantidade de valores que um vetor consegue aguentar é muito grande. Mas só por via das dúvidas, vamos perguntar então pro ChatGPT. Isso aqui é uma questão que ele deve saber. Caralho, estou escrevendo errado o ChatGPT. Vamos perguntar. Olá, ChatGPT. Em Java, tem um tamanho máximo que um vetor. Não, em Java, os vetores têm um tamanho máximo. Uma curiosidade que eu já tive, mas eu não sei também. Olha que legal. Que legal essa curiosidade. O tamanho máximo do vetor é o tipo dele. Nesse caso aqui, acho que Vamos explicar primeiro com o int. Vocês lembram da aula em que eu expliquei o variáveis primitivas e que o int ele tinha um valor máximo que ele podia guardar? Então, a gente pode pegar esse valor máximo da seguinte forma. Int número máximo. Número máximo recebe integer, se não me engano, integer.maxValue. Isso aqui mesmo. Então, se a gente fizer uma variável do tipo inteiro receber isso aqui, integer max value, ela vai receber o valor máximo dela. Então vamos até imprimir salt, eu vou botar ela para imprimir o número máximo. E vou comentar aqui essa parte do código, tá? Só para não ficar muita coisa sendo exibida na tela ao mesmo tempo, tá? Então vamos aqui rodar o código. E aqui está o valor, que como eu disse, é aproximadamente 2 bilhões. Não é 2 bilhões, é 2 bilhões, 147 milhões, 836 mil e 47? Acho que é isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por aí. Tá, então esse aqui é o número máximo que o Java guarda, beleza? De inteiro. Esse aqui é o número máximo que a variável inteiro guarda. E se a gente cria uma variável, um vetor do tipo inteiro, então esse vetor pode guardar teoricamente 2 bilhões de posições, ok? Então essa é a resposta que o ChatGPT nos deu. Se você quiser, pode pesquisar em outra fonte. Como isso aqui é uma pergunta muito padrão, não tem problema você usar o ChatGPT para perguntar ela, ok? Só que eu queria ler isso aqui melhor para ver se é qualquer elemento. O valor int, o valor máximo, portanto o tamanho teórico de um array seria prático, embora seja melhor, a memória possível. Também tem isso aqui. Também depende da quantidade de memória disponível no seu computador, tá? Ou no ambiente que você está rodando o código, tá? Então, por quê? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho mais sobre memória. Querendo ou não, cada variável aqui que eu estou guardando, ela ocupa um espaço na memória. E a nossa memória não é infinita. Deixa eu mostrar aqui meu computador para você. Gerenciador de tarefas. Meu computador aqui usuários não.
Inicializar desempenho. Meu computador aqui, ele não é tão potente, infelizmente, ele só tem 8 GB de memória, tudo bem? Então, eu não posso ultrapassar 8 GB de memória, teoricamente, quando eu estou utilizando o meu computador, tá? Praticamente você pode, existem mecanismos aí que impedem que o seu computador quebre caso você utilize mais de 8 GB de memória. Porém, teoricamente, eu só tenho 8 para trabalhar, tá? Se eu criar aqui 2 bilhões de variáveis dentro desse array aqui, o que pode acontecer é que eu posso ficar sem memória. E aí, em vez do meu computador travar, ele mata o processo que está ocupando muita memória, tá? Então, cada um desses números aqui ocupa memória, e se você criar variáveis demais aí no seu código, eu repetindo, pode ser que ele quebre, que ele não consiga executar por falta de memória, beleza? E outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês é justamente isso aqui. Int não. Char. Certo? Meu vetor char que recebe isso aqui. Isso aqui. Recebe A, recebe B. B recebe C. E aqui tem as vírgulas para separar os valores, né? Ponto não, vírgula, desculpa. Tem aqui as vírgulas para separar os valores, tá? Então aqui eu criei um vetor de char, tá? Lembrando que char é o tipo de variável que só armazena um valor do tipo texto, como A, como B, C e por aí vai, tá? Então, qual que é o motivo do tipo string ele começar aqui com letra maiúscula? Porque o string é um dos tipos que começa com letra maiúscula. Justamente porque ele não é um tipo primitivo, como eu já falei. O string, ele é justamente uma coleção de chars, ok? Então, na verdade, esse 0 aqui, ele tá na posição... Desculpa, se eu criar uma string desse jeito aqui, na verdade, né? String olá mundo, recebe olá mundo. O que o Java está fazendo por debaixo dos panos, quando ele cria aqui essa string, que eu escrevi errado o nome inclusive. Olá mundo. Quando eu estou criando aqui essa string, o que o Java está fazendo na verdade é criar um vetor de chars para mim, tudo bem? Então, o que o Java faz por debaixo dos panos é isso aqui, para simplificar a criação de texto, tudo bem? Então, isso é mais uma curiosidade, que o string, na verdade, é uma junção de chars, tudo bem? Então, aqui eu poderia, por exemplo, olá, olá, e aqui eu continuaria escrevendo, né? M e por aí vai, tudo bem? Então é assim que... Aqui tá vermelho por engano, não deveria estar vermelho. O que ele tá reclamando? Ah tá, faltou a vírgula aqui. Então aqui vocês já aprenderam que o string, na verdade, é um vetor de chars, beleza? Beleza, professor. O que mais que nós temos aqui para falar sobre os vetores? Que além de eles são variáveis que guardam variáveis. Os vetores eles também têm uma coisa legal, que é acesso rápido a qualquer posição, tudo bem? Existem outros jeitos, além de vetores, de guardar várias variáveis em uma única variável. O vetor não é a única forma, porém ele é a forma mais tradicional, se podemos dizer assim, de guardar várias variáveis em uma variável só. Mas qual que é o detalhe dessas outras formas de guardar? É que elas não são tão rápidas quanto o vetor. Por quê? Deixa eu descomentar esse código aqui. Só esse código aqui, na verdade. Descomentei. Quando, por exemplo, eu estou acessando aqui o meu vetor na posição 0, o meu computador, o Java, ele consegue acessar essa posição diretamente. Se eu peço para o computador acessar meu vetor na posição número 2, ele consegue acessar essa posição diretamente. Outras formas de se armazenar várias variáveis em uma variável só, elas têm um custo adicional, que é, se eu quero acessar a posição 2, eu preciso passar pela posição 0, depois pela posição 1, e aí chegar na posição 2, tudo bem? Outras formas de guardar várias variáveis têm essa desvantagem. E o vetor não. O vetor ele tem acesso direto à variável 2, à posição 2. Então ele acessa diretamente essa variável na posição 2, o que é uma vantagem quando a gente está se tratando de desempenho. Nem sempre isso é realmente uma vantagem.
as outras formas de guardar variáveis em uma única variável, talvez elas sejam mais fáceis de dar manutenção, mais fáceis de ler, mais fácil de compreender, mais fácil de aplicar. Mas quando você está tratando de desempenho, o vetor realmente é a melhor opção que você tem para armazenar várias variáveis em uma variável só, tudo bem? Então é assim que a gente acessa uma posição específica dentro do vetor. Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, é a questão do vetor ele ser sempre fixo, tá bom? Então, para isso, eu vou criar aqui outro arquivo, chamar de, sei lá, vetor2.java. Não sei que nome eu vou dar ainda. Eu vou criar aqui o main. E eu vou criar aqui um vetor. E eu vou chamar de vetor1, que vai receber, sei lá, os números que ele vai receber. 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ponto e vírgula. E beleza. Então aqui eu criei um vetor, tá? O que eu queria dizer para vocês, explicar, é que o vetor, ele sempre tem tamanho fixo, tá? Eu posso alterar os valores que estão dentro de um vetor? Posso. Por exemplo, vou pegar aqui o vetor na posição, na última, que seria 0, 1, 2, 3, 4. O vetor aqui na posição 4, em vez dele guardar o valor 5, eu vou dizer para ele guardar o valor 64. Tá bom? E eu vou mandar... não é vetor, é vetor 1, né? E eu vou mandar aqui imprimir essa posição. Então, vetor 1 na posição 4. Vou imprimir. Lembrando que era para ser o número 5, mas eu alterei e eu vou mostrar essa variável. Então, eu vou botar aqui para rodar. E beleza, imprimiu 64, não imprimiu 5. Inclusive, eu posso mandar imprimir antes de alterar, né? Então, solt. Escrevi errado também, né? Solt. Aí aqui eu vou colocar vetor 1 na posição 4. Vou botar aqui para rodar. Ó, antes era 5 e depois foi para 64. Eu imprimi aqui nessas duas, na linha 4 e na linha 7, exatamente a mesma posição. Mas aqui na linha 5, eu mandei alterar essa posição, beleza? Então a gente sim consegue mexer nos valores que estão dentro das variáveis do array. Isso a gente consegue fazer. O que a gente não consegue fazer, professor? A gente não consegue aumentar o tamanho desse vetor. Vou comentar esse código aqui por enquanto. A gente não consegue, por exemplo, adicionar o número 6 aqui nessa sequência. O meu vetor só tem 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser adicionar, aumentar o tamanho do meu vetor, eu não consigo. O Java não permite isso. Os vetores sempre são criados com um tamanho fixo, tá? Você não precisa definir quais valores cada variável vai estar, tá? Mas você precisa definir um tamanho. Então deixa eu dar um exemplo aqui para você. Int vetor 2 recebe new, acho que é new int. É isso aqui? Ah, tá faltando isso aqui. Beleza. Professor, qual que é a diferença da linha 3? Ó, tô aqui na linha 3. Qual que é a diferença da linha 3 para a linha 4? Tá? Aqui, na linha 1, desculpa, na linha 3, eu estou criando o meu vetor 1, inclusive aqui eu escrevi errado. Eu estou criando o meu vetor 1 na linha 3 e eu já estou definindo quais valores, quais variáveis vão preencher esse vetor. Eu estou dizendo a quantidade de variáveis e o valor que cada uma dessas variáveis armazena, beleza? Aqui, no vetor 2, o que eu estou fazendo eu estou criando um espaço na memória. Sempre que vocês verem new em alguma parte do código, significa que ele está criando um novo espaço na memória, tá? Em Java a gente tem que criar esse espaço na memória manualmente. Existem ferramentas que melhoram isso para a gente não ter que ficar criando espaço na memória manualmente. Ele cria ali por debaixo dos panos, mas em Java a gente sempre tem que criar, né? Em qualquer linguagem de programação, na verdade. Então, esse new aqui significa um novo espaço na memória. E aqui eu estou falando que o meu vetor 2 tem 6 posições. Desculpa, 5 posições, porque sempre começa do 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4
e 5, tá? O vetor tem 5 posições, mas o tamanho dele é 6, ok? Tá, beleza, eu criei um novo vetor, ele tem 5 posições, mas o que está em cada posição? O valor 0, olha só. Sort vetor 2 na posição, por exemplo, 5. Eu vou imprimir esse valor aqui. Opa, o que deu errado de aqui? Vetor 2. Ué, mas eu criei aqui com... Não entendi o que deu de errado. Index 5 is out of bounds do tamanho 5. Será que só tem 4 na verdade? Ah, tá. É vetor 1, desculpa. É vetor 2 aqui na 5. Agora sim vai rodar. Tinha escrito errado ali. Agora sim, tá. Ele imprimiu o que estava na posição 5 e ao valor 0, mas como que é decidido isso? Isso é arbitrário, professor? Na verdade, não. Vamos pegar na aula... Qual foi a aula que eu dei? Tipos de variáveis. Se não me engano, foi na aula 3. Vamos pegar aqui a tabela da aula 3. Não, não foi na aula 3, foi na 4, então. Não, foi na 4. Foi na 2, então? Não, foi na 5. Eu tô me perdendo aqui. Ah, agora sim. Aula 5, slide da aula 5. Tipos primitivos em Java. A gente ignorou aqui nessa aula o default aqui, essa coluna chamada default. Default significa padrão, tá? O que acontece? Quando a gente está criando variáveis, por exemplo aqui, vou criar uma variável do tipo inteiro. Int variável int recebe... Não recebe nada e eu vou mandar printar essa variável int. Aqui o Java não deixa nem compilar. Por quê? Por causa que ele diz que essa variável talvez não tenha sido inicializada. E aí se eu botar para rodar esse código realmente, vai dar null pointer exception, tá? Porque essa variável aqui ela está vazia, ela está nula, tudo bem? Porém, isso só acontece quando a gente está trabalhando dentro de alguma função. A gente tem como criar essa variável int e ela já tem um valor. Como? Se a gente cria ela fora do método main, da estrutura main. Olha só. Int minha variável fora do main. Eu vou criar essa variável. Na verdade aqui eu tenho que ter alguma coisa. Não tem que ter nada. Olha só, eu sei que isso aqui é novo para vocês, então tudo bem se você achar isso muito estranho. Mas a gente pode criar uma variável fora do método main, tá? Nesse caso aqui, eu criei ela e tá tudo certo. E eu posso também tentar chamar essa variável. Então aqui salt minha variável fora do método main. O que ele está reclamando aqui? A static, verdade. Tem que ter aqui static, se não me engano. Aqui. E eu vou mandar imprimir essa minha variável. Então vamos lá. Aqui. 0, tá? 0 também. Aqui ele imprimiu uma variável, que foi esse 0 aqui de cima, e aqui ele imprimiu outro 0. Mas professor, como assim? Como é que eu criei uma variável do tipo int, eu não coloquei valor nenhum nela, e eu consigo imprimir esse valor? Por que que aqui dá pau? Porque a minha variável int aqui dá pau, eu não consigo compilar o código, mas aqui, que é uma variável fora do main, eu consigo. Beleza. Lembra que eu falei para vocês sobre escopo de variáveis na aula passada? Que essa variável aqui, ela foi criada na chave branca. Então ela consegue ser usada em qualquer lugar daqui para baixo, desde que esteja na chave branca ainda. A chave rosa, que começa aqui, na linha 3, ela está dentro da branca. Então isso aqui é uma variável que a gente chama de variável global, tá? Uma variável que está fora do método main. Uma variável que funciona em qualquer parte do meu código, justamente porque ela é global. Uma variável, quando ela é global, ela já inicia com um valor. E nessa tabela aqui a gente consegue ver o valor. Por exemplo, no caso do int, começa com o valor 0. O short também começa com 0 se não for declarado, tá? Eu posso fazer isso aqui. Você recebe 13. Aí, beleza, vai imprimir aqui. Deixa eu comentar esse código de novo.
tá para rodar, aqui, ó, imprime o número 13. Então eu posso ou não iniciar essa variável, mas se essa variável não for inicializada, o valor padrão dela é 0, tá? É 0, 0, 0, o padrão do booleano é falso, e o padrão do char é isso aqui que eu não sei o que é. Opa, eu não sei o que é isso aqui, mas, enfim. Toda variável global, se ela não for inicializada, ela tem um valor padrão. Porém, quando a gente está tratando de vetor, sempre que a gente cria um vetor e só define qual que é o tamanho máximo dele, mas não define o que vai estar dentro de cada variável do vetor, ele inicia tudo com o padrão. Nesse caso aqui, o padrão do int é 0. Vamos criar aqui uma variável de booleanos. Então, boolean, vou criar aqui variável vetor booleano, que vai ter um tamanho de new boolean. Opa, o que ele está reclamando aqui? É new boolean. E aqui o valor vai ser de tamanho 10. Então aqui, na linha 8, eu criei um vetor booleano de tamanho 10. E vamos tentar imprimir qualquer, sei lá, booleano, desculpa, vetor booleano na posição, sei lá, na 7. Que aqui 10, tamanho 10 significa que tem 9 posições. Então vamos tentar imprimir. E aqui ele dá false. Ele imprime aqui o valor false, tudo bem? Então, um vetor, quando ele é criado, e nós só damos para o Java o valor dele, desculpa, o tamanho dele, cada variável dentro do vetor já recebe um valor padrão, que nesse caso aqui seria o false, tá? Você pode fazer isso quando você não sabe exatamente o que você quer dentro de cada posição do vetor. E aí depois você popula essas posições com o valor que você realmente quer, tudo bem? Então, cara, é basicamente isso, a aula de vetores. Eu decidi separar isso aqui só para aula 10, porque senão a aula de for explicando vetores ao mesmo tempo, sei lá, ia ter 2 horas e meia, 3 horas, ia ficar uma coisa muito longa e muito mais maçante. A aula passada já foi muito grande, muito maçante, então eu vou tentar aqui dividir os conteúdos um pouco mais, tudo bem? Então, isso aqui foi tudo sobre vetores. Se eu esqueci alguma coisa, com certeza a gente vai trabalhar essas questões em próximas aulas, tudo bem? Mas aqui vocês já aprenderam o que é um vetor, que é uma variável de variáveis, o tipo da variável, o tipo das variáveis que vão estar dentro do vetor é o mesmo tipo do vetor, então no caso é um vetor de inteiros, só cabe inteiro. Vocês aprenderam também que você pode criar um vetor só com o tamanho dele, sem popular as posições, e todas as posições vão ter um valor padrão. Nesse caso está escrito nessa tabela aqui, beleza? Você pode também iniciar uma variável fora, e você dá para usar essa variável dentro. Isso são chamadas de variáveis globais. Só coloca esse estática aqui na frente. Eu não vou explicar o que é essa estática por enquanto. Isso, se você quiser pesquisar, fica à vontade, mas talvez isso fique para uma próxima aula. Então você aprendeu isso também. E tem outra coisa também. Você não pode aumentar o tamanho de um vetor. O tamanho de um vetor é sempre fixo, tá? Então não dá para mudar. Você pode fazer artifícios para criar um novo vetor e inserir um novo valor dentro dele. Mas o vetor, quando ele é criado, ele tem tamanho fixo. Se você quer aumentar o tamanho desse vetor, você tem que criar um novo e copiar os valores do antigo para o novo. Tá? Eu não vou demonstrar isso em código, mas é uma das possibilidades. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre estruturas de repetição com o for, beleza? Ótima semana para você, abraço e muito obrigado. Pessoal, estou gravando aqui mais um extra da aula, porque eu queria explicar um pouco mais esse conceito de vetores terem tamanho fixo, tá? Por que eu não expliquei isso antes? Porque eu achava que não existia outra forma de copiar vetores sem ser com for, que é justamente a próxima aula. Então eu ia explicar isso na próxima aula, mas eu perguntei para o ChatGPT se existia alguma maneira de não usar for e copiar vetores, e ele me deu uma forma que talvez ainda não seja ideal, talvez vocês fiquem meio confusos, mas existe. Então vamos lá. Vamos supor aqui que você tinha um vetor, tá? No caso aqui o vetor original, com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Esse vetor, ele tem
tamanho 5 com 4 posições. A posição 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Beleza. E aqui você quer que o novo vetor tenha ali tamanho 10. Você não quer que ele tenha tamanho 5. Você quer dobrar o tamanho dele. Então, beleza. Então, você vai declarar aqui um novo vetor, tá bom? Então, esse colchetes aqui justamente está evidenciando, dizendo para o Java que isso aqui é um vetor. Então, você cria um novo vetor e esse novo vetor vai receber isso aqui. Mas, professor, o que é esse arrays.copyof? O que é isso? Arrays, pessoal, é uma classe, tudo bem? Inclusive, você tem que importar isso aqui para dentro do seu código. Tem que importar aqui de java.util.arrays. Novamente, eu vou explicar o conteúdo de classes mais para frente, mas você pode importar essa classe e usar ela. E você vai utilizar um método dessa classe chamada copyof. Novamente, eu vou explicar o que são métodos um pouco mais para frente. E aí você pega o seu vetor original, ou seja, você pega tudo que está dentro dele e você vai jogar para o novo vetor, ok? Então tudo isso aqui, essa parte do código aqui, o 1, 2, 3, 4, 5 vai para o novo vetor. E o tamanho desse novo vetor vai ser o tamanho que você quiser. Então aqui no caso eu coloquei o novo tamanho, mas eu poderia colocar aqui simplesmente o 10, tá? Para ser o meu novo tamanho. Inclusive está em inglês aqui, new length. Tá? Mas eu poderia definir um tamanho qualquer, tá? Então nesse caso aqui, eu quero um novo tamanho. Vou colocar 10 logo aqui, na verdade. Então ele vai receber o vetor original aqui e o novo tamanho vai ser 10. E aqui, esse comando aqui, o system.out.println, vocês já sabem que é para imprimir coisa na tela. E esse arrays.toString é uma forma mais fácil da gente imprimir um vetor na tela, tá? Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas vamos tentar aqui. Salt vetor original. Vamos ver o que acontece. Então, beleza. Aqui, que é justamente o segundo println, ele imprimiu o meu vetor. E veja o que aconteceu. Ele tem os números originais, 1, 2, 3, 4 e 5, porém ele é um tamanho maior, né? Então ele já preenche tudo com 0. Como eu falei, o valor padrão de um inteiro é 0. Beleza? Esse aqui é o valor padrão de um inteiro. E aqui em cima, que seria o primeiro println, ele imprime uma coisa bizarra. O que é essa coisa bizarra aqui? Essa coisa bizarra é justamente um endereço de memória, tá? Quando você manda imprimir um valor, o Java não consegue imprimir esse vetor. Desculpa, quando você manda imprimir um vetor, o Java não consegue fazer isso. O que ele está imprimindo ali é um endereço de memória, tudo bem? Não é um endereço de memória física, é um endereço de memória virtual, tá? Mas é um endereço de memória, tá? Então você não consegue dar print literalmente em um vetor. Você consegue sim pegar o vetor, por exemplo, na posição 0. Isso você consegue. Vou botar aqui para rodar de novo. Ele imprime aqui o valor 1, que é justamente essa posição aqui, mas você não consegue imprimir o vetor diretamente, tá? E é por isso que a gente tem essa ferramenta aqui no arrays.toString, que é uma ferramenta que serve para imprimir vetores com mais facilidade, tá? Vamos, inclusive... Tá. If builder... Inclusive tem um for aqui dentro, tá? Dentro desse... Deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Eu estou aqui dentro do meu arquivo, dentro do meu código, e aqui eu selecionei, coloquei o mouse por cima do toString, e eu cliquei Ctrl e dei um clique, tá? Então eu segurei o botão Ctrl e dei um clique. E aí ele vai para dentro dessa classe chamada arrays, tá? Então se você for aqui no começo do arquivo, caralho, que arquivo grande, hein? Porra! Aqui o nome dessa classe é arrays, tá? É uma classe, uma das classes do Java, beleza? Então aqui vamos acessar aqui aquela linha que a gente estava. Inclusive aqui dentro ele usa um for para imprimir esse array, que é o assunto da nossa próxima aula, tudo bem? Então era só isso que eu queria mostrar, que o vetor ele tem tamanho fixo e isso não pode ser mudado durante o tempo de execução. Se você quiser mudar o tamanho de um array em tempo de execução, você tem que criar um novo array, tudo bem? Então era isso, talvez tenha ficado mais confuso do que explicativo, mas eu queria mostrar essa característica do array. Tanto é que, se você, por exemplo, aqui no vetor original, tentar fazer isso aqui, ele recebe, sei lá, 10, 20, 30, 30. Ok.
ele não deixa nem compilar, tá? O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que você não pode mudar o tamanho de um array, o tamanho de um vetor, em tempo de execução, tudo bem? Então você tenta fazer esse vetor receber novos valores e ele não compila. Se eu clicar aqui para ele rodar código, ele simplesmente não deixa compilar, ok? Ele dá esse erro aqui, mas a tradução desse erro não é exatamente exata, tá? Mas o erro é basicamente, o vetor não pode receber novos valores, tudo bem? Então era isso que eu queria mostrar, só para ficar mais fixo na cabeça de vocês, que vetores têm tamanho fixo. E na próxima aula a gente vai aprender o for, que é uma estrutura que a gente utiliza muito em conjunto com vetores, tudo bem? Muito obrigado e até mais.